Estamos de volta com o último bloco do Conexões, que hoje debate a educação, as reivindicações por uma melhoria na educação brasileira que tomaram as ruas desde o mês de junho, também outros temas como investimento na educação, a construção do Plano Nacional de Educação. Hoje um tema bem abrangente e a gente conversa com a Catarina de Almeida, que é professora da Universidade de Brasília. Bom, Catarina, a gente viu esse boom de manifestações, principalmente a partir do mês de junho, e depois que as pessoas começaram realmente a tomar as ruas, depois que a questão do transporte foi um pouco esquecida, deixada para segundo plano, a educação surgiu como uma das principais problemas do Brasil. As pessoas indo à rua com cartazes, pedindo uma educação melhor. Como é que você vê isso como uma pressão no governo federal por melhorias? O governo tomou algumas medidas depois dessas manifestações e também as redes sociais, que hoje são um grande painel de manifestações, de reivindicações. Como é que você analisa isso na perspectiva do Brasil? Então, Camila, as manifestações, elas não só têm o caráter da reivindicação, mas têm o caráter de pressionar, inclusive, o Congresso, né? Para a gente que mora em Brasília e que participa da agenda do Congresso, as manifestações elas ajudaram muito, especialmente na aprovação da lei que destina os royalties do petróleo e o 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a questão da educação, que era uma das fontes de financiamento para o percentual do PIB que a gente quer aprovar no PNE, que seria o 10%, né? Então, a participação da população, reivindicar a educação, mostra para a gente a importância que ela tem em âmbito nacional, né? A educação, ela aparece na Constituição como um dos primeiros direitos sociais, né? Nós temos vários direitos sociais e a educação aparece como o primeiro. E aparece como o primeiro não é porque ele é mais importante que os outros, mas que ele é primordial para a garantia dos outros direitos, né? Então, a população brasileira, no geral, ela percebeu que se a gente não garantir a educação, a gente não vai conseguir, inclusive, garantir outros direitos sociais. Ao mesmo tempo, né, quando a população pede transporte, pede saúde, é que eu vou entender que para garantir a educação, eu também preciso garantir os outros direitos sociais. Sabe? Então, a participação da população, a pressão da população, ela é fundamental para que a gente consiga acelerar esses processos no Congresso. E as redes sociais, quer dizer, foram o meio, né, utilizado para essas articulações, né? Eu costumo dizer que a rede social ela vai ter a usabilidade que a população der para ela, que as pessoas derem para essas redes. E, nesse caso, felizmente, ela foi muito utilizada para articular as pessoas nesse processo de manifestação e de pressão. No Brasil inteiro, né? Hoje ela já não aparece tanto mais na mídia a questão dos movimentos, mas eles estão acontecendo, né? A gente tem muita articulação em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio. Essas manifestações elas continuam porque as questões não foram resolvidas, né? Isso vai mostrar também, jogar por terra algumas coisas que as pessoas colocavam na época das manifestações, que era a lógica de que era um movimento muito instantâneo, muito temporário, né? E aí a permanência dessa articulação nos estados, nas diferentes cidades, mostra que, na verdade, que a população está se inserindo mais, está entendendo que ou a gente vai às ruas e pressiona, se organiza, ou nós não vamos ter os direitos garantidos. Mas, Catarina, qual que você acha que hoje são os principais entraves da educação brasileira? O que de principal e de problemas que a gente tem na educação que precisam ser resolvidos? Olha, eu costumo dizer que o financiamento ele é meio, né? Ele é meio para a gente alcançar o que se quer, né? O que a gente precisaria hoje? A nossa principal bandeira nesse momento é a aprovação do Plano Nacional de Educação, né? E aprovar o Plano Nacional de Educação não só com os percentuais do PIB, mas com a garantia de que em qualquer lugar do país a gente vai conseguir oferecer um ensino de qualidade para crianças, jovens e adultos que estão necessitando de escola. As pesquisas vão mostrar, por exemplo, que mais de 90% das nossas instituições escolares de educação básica, elas funcionam com condições inadequadas, né? Seja de infraestrutura, de material. Então, a gente precisa de 3 questões básicas, né? A questão da valorização dos profissionais da educação, a questão de oferecer uma melhor estrutura para essa educação e a definição de uma qualidade de educação para todos, né? Então, dizer assim, que qualidade é que nós queremos e oferecer as condições básicas para a garantia dessa qualidade. Isso tudo a gente vai precisar da aprovação do Plano Nacional de Educação e da
articulação do Sistema Nacional de Educação, né? Porque o que a gente tem? A gente tem 3 sistemas, né? A gente tem o federal, o municipal e o estadual, além do distrital, que está no âmbito dos estados, né? Que são 3 entes da federação que compõem o Brasil, né? E nesses entes você vai ter desigualdades muito grandes em relação, por exemplo, à questão de arrecadação. Então, a gente vai precisar mais do quê? De uma articulação entre sistema, de uma participação maior da União, ajudando os demais entes federados, para a garantia dessa educação de qualidade para as nossas crianças, que eu acho que é tão necessária e tão merecida, né? Nós temos uma dívida histórica em relação à educação e eu acho que está na hora da gente cuidar disso. Não só da educação básica, mas também da educação superior, né? Ao passo que eu vou aumentando o acesso à educação básica, eu também vou aumentar a demanda por educação superior. E aí a gente precisa garantir acesso, permanência com qualidade também na educação superior. Então a gente precisa cuidar disso e precisa essencialmente cuidar da questão da valorização dos profissionais de educação, porque senão daqui a pouco nós não vamos ter mais professores. As pesquisas também estão mostrando que os professores estão fazendo concurso, assumindo na rede e pedindo demissão, né? E nos cursos de licenciatura a gente vai ter uma baixa demanda nos cursos de licenciatura, porque os estudantes que estão entrando na universidade não veem a profissão docente como algo atrativo, como algo que vale a pena. Não só por questões salariais, mas pelas condições de trabalho que eles encontram nas redes de ensino. Então, eu acho que a gente tem garantir efetivamente o direito à educação é fundamental. É preciso a gente pensar que quando a nossa Constituição diz que todo cidadão brasileiro tem direito à educação, não tem direito a entrar numa escola e permanecer nela. Eu só garanto o direito à educação quando eu garanto a aprendizagem. Ou seja, o direito à educação vai ser garantido a partir do momento que garantirmos qualidade. Senão, nós não estamos efetivando aquilo que a Constituição garante. Mudando um pouquinho, falando mais sobre educação superior também. O governo federal, nos últimos anos, principalmente com os 2 governos do PT, investiu muito em educação superior, na entrada de alunos nas universidades, tanto particulares quanto públicas, veio o Reúne, também a questão das cotas para a entrada nas universidades. Como é que você avalia essas medidas? Elas têm garantido que a população tenha um acesso maior, principalmente a população de baixa renda, indígenas, negros, que tem aí a gente tem uma dívida histórica com eles no país, eles têm conseguido esse acesso e a permanência também com qualidade nas universidades? Inegavelmente, a gente aumentou bastante o acesso à educação superior, né? E ao aumentar, você garante também que uma parte da população que não tinha acesso, que é a população de baixa renda, pudesse ter acesso a essa educação superior. E aí, com a aprovação da lei das cotas, por exemplo, né, a gente vai ter aí possibilidade de indígenas, negros, os jovens que estão saindo da escola pública, né, possam entrar na universidade. Aí a gente vai lidar com uma outra questão. Resolvemos a questão do acesso? Não. Ainda não, até porque a dívida histórica que a gente tem é enorme, né? Mas esses alunos que estão chegando na universidade, especialmente os alunos de baixa renda, eles vão precisar agora de políticas de permanência, né? Então, daí a importância de investir em bolsas permanência, em outros programas sociais dentro da universidade. E uma outra questão é da preparação da universidade para receber esses alunos. Qual é a característica que a gente tem na universidade brasileira? Era uma universidade preparada para uma elite, que não dependia, que não precisava trabalhar, né, que tinha todo o tempo, que tinha as condições de permanecer na universidade. Hoje você tem uma universidade que expandiu muito o atendimento noturno, então você tem ensino noturno, mas você não tem uma universidade noturna. O que eu quero dizer com isso? Olha, o aluno trabalhador, ele estuda à noite, ele chega na universidade, mas ele não vai ter um atendimento nos espaços, por exemplo, assim, você não tem as pró-reitorias abertas. A biblioteca, às vezes não funciona, o restaurante universitário nem sempre está lá disponível, dependendo do horário que ele chega, ele já não acha mais o restaurante universitário aberto. Isso eu estou falando nas universidades em geral, né? Então, eu tenho cursos noturnos, mas não uma universidade noturna, né? E aí, o aluno trabalhador, se ele quer ter acesso a qualquer coisa em relação à área mais administrativa, ele vai ter que comparecer na universidade num outro horário, o que dificulta a vida dele. Uma outra coisa é a organização curricular dos cursos na universidade, né? A gente tem muito casos de... Se eu pego a Universidade de Brasília, por exemplo, que os currículos são muito abertos, muitas vezes não são oferecidas todas as disciplinas em todos os semestres, então o aluno ou prolonga a estada dele na universidade,
ou tem que fazer essas disciplinas no horário contrário àquele para o qual ele fez o vestibular. Então, volta e meia você vê os alunos reclamando porque eles não têm as disciplinas do curso dele naquele horário que ele está matriculado. A universidade, então, não é pensada para esse aluno que tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo? A universidade ela não foi pensada para o aluno trabalhador e agora o aluno trabalhador está chegando na universidade e ela não está se organizando para isso. Então, ela vai ter que repensar, ela vai ter que entender o seguinte, olha, mudou a realidade da universidade. Hoje eu tenho um outro alunado com outras características, então ela precisa se organizar para atender esses alunos, né? Hoje ainda nós temos um pensamento ainda bastante elitista na universidade, né? Uma lógica elitista, por mais que você tenha professores novos entrando, entendendo dessa importância, mas a organização da universidade, seja no campo curricular, no campo administrativo, ela ainda não está preparada para esse aluno trabalhador. Inclusive, para pensar o aluno que está vindo da escola pública, né? Que ele precisa ter uma atenção. A gente tem um índice de evasão muito grande nas universidades públicas, né? Então a gente precisa entender por que essa universidade está expulsando esses alunos. Quais são as razões que estão fazendo com que esse aluno, depois de passar por um vestibular, conseguir entrar, está evadindo, né? Se eu pego a Universidade de Brasília, ela tem mais de 40% de evasão. Então é um número muito alto para você, numa universidade pública, né? E a gente precisa entender o que está acontecendo, o que a universidade precisa fazer para acolher esses alunos, né? Para fazer com que eles permaneçam com qualidade, que aí essa outra questão. A gente expandiu muito com o Reúne, né? Construímos novos prédios, em alguns lugares nem tantos prédios, assim, aumentou mais o número de alunos do que, na verdade, a infraestrutura física, né? E de funcionários, de professores. Então, eu preciso expandir, né, o acesso, mas eu também preciso expandir as condições de oferta desse ensino, que é para garantir a qualidade, né? As universidades brasileiras, elas sempre estiveram no patamar de grandes universidades, de boas universidades, especialmente as federais, né? E algumas estaduais, de universidades que fazem pesquisa, de universidades que formam muito bem os seus alunos, né? E a gente precisa garantir isso. Continuar expandindo, mas também não baixar a qualidade. Quer dizer, porque a população de baixa renda está chegando na universidade, a gente não tem que baixar a qualidade, a gente tem que garantir qualidade para essas pessoas que estão acessando a universidade, tendo acesso à universidade nesse momento. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Catarina, agradeço muito a sua presença aqui no Conexões para falar com a gente mais uma vez sobre educação, que é um tema recorrente no programa que a gente sempre gosta de tratar. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer e precisando, pode contar comigo sempre. O Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você pode ser um parceiro do Conexões. Quer saber como? É só enviar perguntas, sugestões, críticas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail do programa ou então para as redes sociais. Você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!